3 minutos. 3 minutos? Para a próxima pergunta. Perfeito. Pessoal, notícia do dia 6 de janeiro de 2026, soltada hoje a 1h35 pelo The New York Times, que eu acho que é um veículo de comunicação comunista. É um veículo comunista, o The New York Times? É de esquerda, é comunista. É comunista. É de esquerda. Extrema esquerda. New York Times é de esquerda. Perfeito. Espero que seja, pode ser. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, retira a alegação de que o Cartel de Los Soles da Venezuela é um grupo real. Perfeito. Tá aqui. Então a alegação que foi produzida com relação a esse envolvimento do Maduro com o narcotráfico é a mesma alegação que foi utilizada durante a invasão do Iraque em 2003. É a mesma alegação que foi utilizada durante todas as intervenções dos Estados Unidos contra a ameaça comunista. Ele está sendo processado contra o fato de que o fantasma do comunismo está chegando na América Latina, está chegando nos lugares. Isso foi utilizado como pretexto para intervenção na Guatemala em 54, no Brasil em 64, na ditadura na Argentina em 2 momentos nos anos 70, na ditadura paraguaia, na ditadura chilena em 1973. Por que não existe essa mesma indignação, por exemplo, com relação aos caças americanos que bombardearam o Palácio de la Moneda, retirando um governo democraticamente eleito pelo povo chileno, do Salvador Allende? Por quê, pessoal? Porque essa indignação que a direita e a extrema-direita tenta plantar é uma indignação de fachada. Porque, na realidade, não existe preocupação humanitária. É tentar fazer um contorcionismo, é uma ginástica mental para fazer com que você acredite que esses setores defendem algum tipo de humanidade. E o que eles defendem, na verdade, é a supremacia do capital sobre o trabalhador. É a supremacia desse tipo de lógica que diariamente submete o trabalhador à escala 6x1, a salários baixos, a precarização do transporte, a condições de vida que são terríveis dia após dia e que, nos Estados Unidos, tem se aplacado de maneira severa todos os dias. Inclusive, a tentativa, da intervenção do Trump é para tentar reabilitar os Estados Unidos como um player do jogo, já que o império moribundo e decadente, está na sua vez. Tem que pagar. Água. Vamos lá? Temos para vocês agora o próximo tema. Começa o próximo tema? Não, eles começaram, né? Eles começaram. Agora vocês respondem esse primeiro tema, 5 minutos. Mas não entendi. Qual foi a pergunta? Não, foi um comentário geral, né? Estamos fazendo um debate aí. Bom, eu queria só... Vou passar para você, já que eu vi que você ia falar aquela hora, eu vou passar para você. Mas eu só queria fazer um adendo. Eu queria falar que quem fez a prisão do Maduro, especificamente, quem vai julgar o Maduro é a Narcóticos. Então a gente vai esperar o julgamento acabar e aí a gente põe na balança pra gente ver se a matéria do The New York Times vai ter mais peso que o julgamento da Narcóticos. Não é a matéria do The New York Times, gente, é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles querem distorcer essa história. O tal cartel de los soles, esse termo, espanhol, não sou muito fluente nisso aí, mas vamos lá. Vocês devem estar melhor do que eu, porque vocês... Por supuesto, Tico. Gostam muito. Isso foi um termo utilizado por jornalistas da Venezuela para definir a associação que havia entre o governo, o Estado venezuelano, comandado pelo Maduro, com alguns militares, com parte das forças armadas venezuelanas, militares de alta patente, que estavam envolvidos com o narcotráfico, inclusive antes do regime do Nicolás Maduro. Esses generais, coronéis, altas patentes do exército venezuelano, inclusive o cartel de los soles, é porque eles têm na farda deles um símbolo de sol, os militares venezuelanos. Isso vocês não sabem, vocês podem pesquisar, essa informação está disponível na internet. Então, esse termo, ele não foi utilizado, ele não está no processo de fato do Maduro nos Estados Unidos. Ele é chefe do cartel de los soles. Porque não existe uma associação, não é uma coisa hierarquizada como um comando vermelho ou um PCC. É uma associação, até porque o crime não faz CNPJ. Você não vai encontrar o CNPJ do cartel de los soles lá e o Maduro despachando. Então, o que a justiça americana está demonstrando é que a associação, esse tal cartel de los soles, ainda que não tenha o CNPJ, não tem esse nome que foi dado pela imprensa venezuelana de oposição, que tentava fazer oposição a Nicolás Maduro, esse cartel é os militares
da Venezuela que colaboravam com o narcotráfico, inclusive com a ajuda dos aliados, que vocês devem gostar também, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que por décadas a fio, auxiliaram ao escoamento do tráfico internacional de drogas da América do Sul, da América Latina, para os Estados Unidos, inclusive para a Europa, e que tinha o colaboracionismo do regime de Chávez e de Maduro. Maduro se beneficiou, e vai ser julgado nos Estados Unidos por isso, se beneficiou dessa associação desses militares de alta patente de seu exército. E Maduro, inclusive, outra coisa que vocês vão encontrar aí, vocês vão encontrar a própria Dilma falando que Maduro se baseou para fazer seu regime comunista no apoio dos militares. É um regime comunista com um amplo, maciço apoio dos militares. E o que ele fez para garantir esse apoio dos militares? É grana, é dinheiro. Ele colocou alguns militares lá que tinham associação com o narcotráfico, tráfico de drogas internacional, fez vista grossa com isso e ganhou dinheiro, porque tem patrimônio escondido, foi bloqueado contas deles em paraísos fiscais, mundo afora, dinheiro que ele desviou por conta dessa associação com o tráfico de drogas, e também teve o apoio político, afinal o Maduro só conseguiu se manter no poder, mesmo perdendo sucessivas eleições, fraudando eleições, porque teve o apoio das Forças Armadas, que, como a Duda falou, passava por cima com o tanque do povo venezuelano. Senão ele já tinha sido deposto muito antes. Então, só corrigindo isso aí. Lógico que você não vai encontrar lá, ele é chefe do Cartel de los Soles. É uma associação, porque esse termo foi utilizado por um jornalista venezuelano. Eles querem confundir vocês e a gente explica. Tem tempo ainda? Tem. Tá, é importante a gente lembrar que nunca tirem isso da cabeça de vocês. A Venezuela é um narco-estado. O Maduro, o Chávez transformaram a Venezuela num narco-estado. Não se esqueçam, encontraram fuzis venezuelanos na mão de traficantes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Polícia Federal que falou. Tá aqui, ó, encontramos, inclusive de vários outros países da América Latina também. Por quê? Porque você tem Colômbia, com as Farc, como ele falou. Tudo isso surge de um conjunto de fatores, é muito antigo. Eles tratam como se fosse teoria da conspiração. Mas o Foro de São Paulo é justamente uma associação de governos de extrema esquerda, de governos socialistas, comunistas da América Latina. E um se beneficia com o outro no que tange a tráfico, no que tange a narcotráfico, tráfico ilegal de armas, etc. Então, sim, é um narco-estado, tem toda essa questão do Cartel de los Soles que ele falou, não é um termo oficial, não está registrado no cartório, então você não vai ver isso. Mas vamos ver qual que vai ser a conclusão da Narcóticos agora. Vamos ver se eles vão só mandar o Maduro de volta, porque não, tadinho. As Farc são comunistas? A gente se confundiu, pô. E aí? As Farc são comunistas ou não? Não, as Farc não. As Farc são um grupo nacionalista revolucionário. É bem diferente. Podemos então prosseguir? Podemos. Não, eu quero começar só com uma coisa bem simples, assim, né? E aí, não precisamos aqui gastar saliva muito pra falar o quanto essa coisa do tráfico de drogas é sempre um tema cheio aí na boca, né? De quem tá com a hipocrisia, enfim, nesse debate. Mas só pra gente ver, os Estados Unidos passou praticamente 20 anos no comando, né? Comandando também com uma intervenção militar direta no Afeganistão, né? Combatendo aqueles que eles mesmos tinham financiado, diga-se de passagem, né? Para combater a República Democrática do Afeganistão, né? A República Socialista que se desenvolveu lá nos anos 80, eles financiaram, os Mujahedin, tem lá o Rambo, pode ver o final do Rambo, comemorando o Osama e tal. E aí, hoje, 20 anos depois, o Afeganistão triplicou a sua produção de heroína. Quem que é o general dos Estados Unidos que está sendo processado pelo DEA? Quem que é? Não tem, né? Não tem. Tipo assim, não tem. Porque o problema do narcotráfico também é uma cortina de fumaça. O que a gente tá colocando aqui é muito claro, né? E acho que é bom que vocês admitam, é bom que o Marco Rubio admita, é bom que o Trump admita, porque começam a cair as máscaras, né? Quando teve essa intervenção no Iraque, quando teve todas essas desestabilizações no Oriente Médio, o que a gente tinha no discurso dos Estados Unidos era, estamos indo lá pela democracia, né? Esse era o papo oficial, né? Somos defensores da democracia, né? O povo até brinca. Aparece um poço de petróleo no mundo, lá vem os Estados Unidos com a sua democracia, né? Aquela coisa bem... Bastante militares, sem eleição direta, aquela coisa bem democrática mesmo, né? E
Agora, a nova moda, né, que também não é nova, né, isso vem lá do Ronald Reagan, vem da guerra às drogas, vem do momento dos anos 70, 80, de avançar contra a América Latina, porque os movimentos revolucionários de esquerda começavam a voltar a ter o peso que tinham anteriormente, isso volta a ser um tema, né? Mas eu prefiro a resposta honesta do Marco Rubio, né, que é, estamos indo lá por causa do petróleo. E essa é a resposta honesta, gente. Essa é a resposta honesta, né? De novo, o que a gente está colocando aqui é o que o Tomasso já colocou antes. até legal a soberania, mas o importante mesmo é o capital poder entrar lá, né? O capital não tem fronteiras, né? A não ser quando é o protecionismo dos Estados Unidos, a não ser quando é tarifaço. Aí tem a fronteira deles para eles não serem incomodados, né? Na política deles. Então, é isso, né? Quando a gente vê... Então, atentem todo mundo que está vendo esse debate em casa, né? Presta atenção no que vai acontecer de fato daqui para frente, né? De fato, o que vai acontecer daqui para frente se tiver de fato o que o Trump quer, né? Que é um governo diretamente controlado pelos Estados Unidos, aí a gente vai ver se o que importa é eleição, se o que importa é democracia, se o que importa é tráfico de drogas, né? Afinal, os Estados Unidos fez uma intervenção brutal durante décadas na política colombiana, né? Quem viu Narcos? Uma intervenção brutal na política colombiana, inclusive incentivando grupos paramilitares para combater as Farc, para combater as forças de esquerda. Tanto que o primeiro governo social-democrata em 100 séculos, né, na verdade, na Colômbia, foi agora o Gustavo Petro, né? O primeiro governo que não era de direita ou extrema-direita, né? Com Ivan Duque, aqueles... Álvaro Uribe, todos esses eram totalmente apoiados pelos Estados Unidos. E até ali tava tudo bem, né? Porque afinal a cocaína precisa chegar em Miami, né? Como é que a cocaína chega em Miami se a gente não tem lá o nosso Álvaro Uribe, abençoado pelos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, é pura hipocrisia, o que a gente tem aqui é pura hipocrisia. E a resposta final é essa, gente. A resposta final é óbvia. Os Estados Unidos... Mais uma vez, eu acho até engraçado, eu mostro pra todo mundo, não vai dar pra mostrar aqui no podcast que não convém, né? Mas tem um vídeo meu em 2003, com 10 anos de idade, falando sobre a guerra do Iraque. Pois eu mostro pra vocês. E tá claro, não tem arma de destruição em massa, não tem falta de democracia. Com a mesma opinião que você eu continuo com a mesma clareza que era, porque eu aprendi isso com meu pai, aprendi com a minha... Pois é. Que era, os Estados Unidos só está indo lá pros postos de petróleo. Ou os Estados Unidos foi pro Iraque por algum outro motivo? Foi ou não foi? Lá tá bom, lá tá democrático pra caramba, a situação tá boa pra caramba lá. Instalaram a democracia que eles queriam. Nenhum lugar no Oriente Médio tá bacana, só Israel, mas esse vocês defendem que o Hamas possa invadir. Mas o Iraque foi tomado pelos Estados Unidos, o Afeganistão foi tomado pelos Estados Unidos, a Síria foi desestabilizada pelos Estados Unidos, a Líbia tem tráfico de escravos na Líbia hoje, por causa da intervenção dos Estados Unidos. Mas é a democracia do Washington, né, com escravo que o pessoal gosta, mantém Estados Unidos, mantém na tradição, né? Pode ser democracia, mas não, mas tem escravo, mas tem... Não, tudo bem, mas é a nossa democracia. Essa democracia que os Estados Unidos gosta, né? Então, é isso. Hipocrisia é sempre que a gente vê. Democracia e ditadura, a gente podem ficar tranquilos. É a hipocrisia pura do imperialismo norte-americano. O que importa para eles é grana. E grana significa a gente passa por cima de quem a gente quiser, porque a gente tem forças militares para isso. E só não passam por cima, inclusive, da Coreia Popular Socialista, porque... ela tem a bomba atômica, né?